Eu quero cumprimentar as colegas e os colegas e convidá-los para um momento de reflexão. Nós estamos na educação básica, na última etapa, que nós conhecemos como ensino médio. Primeira série do ensino médio, a nossa disciplina é filosofia. E a matéria que nós vamos ver é consumo e sustentabilidade. Muito bem. Os nossos objetivos são esses: problematizar hábitos e práticas individuais e coletivas de produção, reaproveitamento e descarte de resíduos em áreas urbanas e rurais. E pensar propostas de ação que promovam a sustentabilidade ambiental e o combate à poluição e consumo responsável. Muito bem. Aqui nós temos uma breve definição de consumo e também de sustentabilidade. Consumo, em seu significado mais simples, é o ato de obter bens, ato de usar ou adquirir bens e serviços para satisfazer necessidades ou desejos. Olha, o consumo é algo necessário. Muitas vezes, o consumo é legítimo. Nós consumimos para atender uma necessidade, ou também para realizarmos um desejo, algo que nós pensamos, desejamos em possuir, em ter, alguma coisa para o nosso deleite, para o nosso conforto. Então, isso pode ser legítimo também. Agora, o que não é um consumo exagerado, desmedido. É o que acontece no consumismo. Olha, o consumismo é um consumo em demasia, desmedido, exagerado, um consumo excessivo, fora do normal. Muitas vezes se torna até comum, pela frequência, né? A gente vê pessoas consumindo muito, além do que elas necessitam. Consomem de forma exagerada. Isso é um consumismo. Parece que elas precisam consumir, mas muitas vezes coisas que são desnecessárias, não são importantes e que muitas vezes não farão uso dessas coisas que estão comprando, adquirindo. Então é um consumo além da normalidade. Se torna às vezes comum, porque a gente está sempre vendo pessoas consumirem muito além do que necessitam. Então isso é um consumismo, tá vendo? Apreciaram a diferença entre consumo e consumismo? Consumo é nós adquirirmos coisas que são necessárias, são importantes, bens, serviços, para satisfazer, para atender uma necessidade legítima. Ou também para ter um desejo realizado, um anseio que nós temos por alguma coisa que irá trazer conforto, deleite para a nossa vida. Então nós consumimos, né? Então isso é o consumo. Agora, consumismo é isso, de as pessoas consumir muito além do necessário, do que é importante para a vida. É consumir de forma desmedida, né? Com exagero, um consumo excessivo. Isso é consumismo. Isto não é bom, não é certo.
e pode trazer danos para a pessoa, para o meio ambiente, como nós vamos ver a seguir. Muito bem. O consumo é uma das principais atividades econômicas, ao lado da produção, distribuição e acumulação. Consumismo é uma das principais atividades econômicas. Muito bem. E o conceito agora de sustentabilidade? Nós temos aqui um breve conceito de sustentabilidade, mas dá para nós termos uma ideia do que é sustentabilidade, que nós vamos trabalhar em seguida. Sustentabilidade refere-se à capacidade de atender às necessidades do presente, notem bem, sem comprometer a capacidade das gerações futuras de satisfazer suas próprias necessidades. Então, sustentabilidade é quando nós consumimos para atender às nossas necessidades, a necessidade do presente, sem, com isso, comprometer a capacidade das gerações futuras de satisfazerem também as suas necessidades. Então, nós consumimos agora, atendemos às nossas necessidades, mas pensando nas gerações futuras que também terão necessidades para ser atendidas, que deverão ser atendidas. Necessidades tão urgentes, muitas vezes, como as nossas. Muitas vezes são. Então, sustentabilidade é pensar, agir pensando no amanhã. Quer dizer, na necessidade presente, mas também pensar em um futuro onde as pessoas terão também as suas necessidades atendidas. Então não pode consumir de uma forma a levar à escassez um determinado recurso, extinguir, terminar com tudo, não deixando para as outras gerações, as gerações futuras. Então não pode, né? Isso é uma falta grave. Então, sustentabilidade é essa maneira consciente de consumir, de usar os recursos naturais, pensando que outros que vão chegar depois terão também essas necessidades para ser atendidas e que devem fazer uso também desses recursos que hoje nós temos, que estão disponíveis a nós. Mas devemos usar os recursos de uma maneira consciente, tirar, muitas vezes, da natureza, do meio ambiente, o necessário, ou sem prejudicar o meio ambiente, no momento da extração. Então, se caso aconteceu algum dano no momento da extração, no momento do acesso ao meio ambiente, da permanência no meio ambiente, para a retirada dos recursos, se houve algum dano, se aconteceu algum dano, é preciso reparar o dano. Né? Preciso rever a situação, o que foi feito de uma maneira incorreta, ou que causou algum prejuízo para o meio ambiente. Então precisa corrigir, pensando na preservação do meio ambiente, pensando que os outros, os que vão chegar depois, também devem fazer uso desse meio ambiente, devem aproveitar também os recursos, enfim, eles vão precisar. Assim como nós hoje precisamos da natureza e desses recursos que nós temos na natureza, na forma muitas vezes de matéria-prima para a construção
ou para a produção dos objetos, das coisas que nós fazemos para o nosso conforto. Então é preciso ter essa consciência, né? Sustentabilidade é muito importante, não é? Então hoje nós ouvimos falar em sustentabilidade e as pessoas darem uma ênfase a esta ideia, né? Esse termo, né? Essa palavra aparece até com frequência, né? Em muitos lugares, porque é preciso mesmo dar importância à sustentabilidade. Muito bem. Então já entendemos, não é? De uma maneira breve, né? Sem muitos detalhes, o que é consumo e o que é sustentabilidade, que é o tema do nosso encontro. Consumo e sustentabilidade. Muito bem. Consumo e sustentabilidade. Consumo responsável e promoção da sustentabilidade. Vamos ver o que é isto. Olha, o aumento significativo da quantidade de mídia com mensagens estimulando o consumo acentuou-se nos últimos anos. Eu penso que todos concordam com isso, né? Nós sempre fomos convidados a consumir, a comprar. Nós sempre recebemos anúncios, convites, né, para o consumo. Apelos daqueles que produzem e distribuem os produtos, os materiais, os serviços, convidando-nos a consumir, sempre. Mas talvez não como agora. Ou a gente pode até afirmar, né? Não como agora. Hoje, o tempo todo, nós recebemos convites, apelos ao consumo. E agora, com o advento do telefone móvel, né, do celular, nós vamos acessar qualquer serviço no celular, ou para qualquer atendimento no celular, pronto, já chega uma notícia, chega um convite, um anúncio, procurando nos mover para o consumo, nos convencer da compra de um determinado produto ou serviço. Às vezes nós atendemos esses convites. Às vezes compramos coisas desnecessárias, coisas até que não cabem na nossa cultura, no nosso jeito de viver. Não diz respeito às nossas preferências, à nossa predileção, às escolhas que comumente nós fazemos, às decisões que fazemos, as escolhas, né? Às vezes aquilo lá é uma negação daquilo que nós somos, até agora, até o momento. Não é? Do que nós somos e fomos até agora. Uma negação. Então, e às vezes nós atendemos, né? Talvez o anúncio é tão insistente, né? Procurando, assim, nos convencer da necessidade que temos daquele produto ou daquele serviço. E muitas vezes não necessitamos, mas nós atendemos aquele apelo e consumimos. Então hoje acentuou-se, né? Hoje, nos últimos anos, acentuou-se esse convite, esse apelo ao consumo, mensagens estimulando o consumo. Você precisa consumir, você precisa. Você precisa ser como os outros que estão consumindo esse produto. Você não pode ficar de fora. Você precisa você precisa adquirir esse produto, esse serviço, para ser como os outros. Todos têm. Você não tem, você precisa ter. Enfim, a linguagem usada, a gente às vezes muda um pouco, mas na essência, né, é mais ou menos isso, né? A ideia é mais ou menos essa, né?
Você precisa ter o que os outros têm. Você precisa consumir porque todos estão consumindo. Você precisa ter para ser como os outros. É mais ou menos assim o pensamento, a ideia, né? Às vezes muda um pouco a linguagem, mas é mais ou menos isso, né? O convite, né? Então hoje aumentou, né, essa quantidade de mídias, né, de mensagens estimulando o consumo. Isso aumentou nos últimos anos, né? Nós podemos concordar, eu creio que todos concordam, né, com esta afirmação, né? Muito bem. Com relação às compras, antes as pessoas iam à igreja, olha aí que coisa boa, iam aos parques, iam às praças, iam ao clube, iam buscar diversão, né? Um relaxamento, distração, iam também aprender coisas importantes, necessárias, não é? Então, mas hoje as pessoas vão ao shopping center, vão comprar ou vão visitar as lojas e ficando expostas ali aos anúncios, aos convites, né? Às exposições, aquelas lojas bem enfeitadas, coloridas, com letras grandes ali, mostrando, sinalizando ali os produtos que elas oferecem, né, as lojas. Então, é assim, a pessoa vai no shopping e isso, para muita gente, é uma terapia, é uma maneira de lidar com a depressão, com a tristeza e com a solidão. Então, elas vão lá buscar entretenimento, vão lá distrair, vão lá comprar, e para minimizar os efeitos da depressão, da tristeza, da solidão. Então, é assim. As pessoas muitas vezes compram bastante, em demasia, excessivamente, para aplacar os efeitos, né? Ou a tristeza, da solidão, da depressão. Então, infelizmente é isso que acontece. Então as pessoas estão comprando cada vez mais, né? Sempre mais, estão comprando, adquirindo coisas às vezes que não precisam, que não são necessárias, que não cabem na sua maneira de viver. Compram e às vezes depois de um curto espaço de tempo percebem que aquilo não compõe a sua maneira de viver, não diz respeito ao que elas são, o que elas foram até aquele momento, né? Não tem relação com as coisas que elas gostam e sempre usaram, sabe? Mas compram, e depois que elas se dão conta que aquilo não é importante, é desnecessário. Então é isso. Então, esse consumo deve ser responsável, né? Responsável. Deve consumir, comprar aquilo que é preciso, que é importante, que é necessário, que tem aplicação, que vai trazer benefício, vai agregar valor ali à sua vida, ao seu jeito de viver, né? As coisas que ela tem, que ela vem acumulando, né, ao longo dos anos, aquilo lá fica bem, cabe bem, né? Muito bem. Então, vamos ver então. O consumo excessivo e o descarte das sobras de consumo, olha só, coisa para a gente pensar aí agora. O exagero no consumo tem consequências econômicas e ambientais? Olha aí, uma questão, uma pergunta aí para nós respondermos. O exagero no consumo tem consequências econômicas e ambientais? Será que tem? Tem ou não? Eu penso que sim, tem consequências.
o consumo em exagero tem consequências econômicas e ambientais. Há consequências ambientais, como o endividamento pessoal. A pessoa compra, além do que ela planejou, além da sua previsão, além do que ela tem assim preparado, reservado para suas compras, ela compra além do que ela planejou, além do seu orçamento, e isso compromete, né? Traz despesas extras e que vão trazer até um descontentamento na frente, né? Porque as contas vão chegar e elas devem, e ela tem responsabilidade depois com o pagamento. Então, quando compromete o orçamento, a pessoa fica triste, não é? Fica triste, ela não quer ser um mal pagador, ela quer cumprir com os seus compromissos, mas ela comprou a mais, comprou além do que deveria, né? Coisas desnecessárias, foram para além do seu orçamento, e agora ela tem esses compromissos, essas contas que ela precisa saldar. E ela fica triste, pronto, vai ficar triste por causa de ter feito compras desnecessárias. Olha só, não fique, por favor, triste por isso. Você quer comprar alguma coisa? Compre aquilo que está ao seu alcance, está dentro do seu orçamento, daquilo que você fez previsão. Senão você vai ficar triste. E já pensou ficar triste por causa de coisas que você comprou? Não é? As suas compras vão roubar a sua alegria, o seu contentamento? Não pode comprar além do que se deve, né? Do que se pode, né? Então, o consumo em exagero traz consequência econômica, como o endividamento pessoal. E o consumo em exagero traz consequências para o meio ambiente. Consequências na natureza, com o acúmulo de resíduos e descarte inadequado. Quando se consome muito, o descarte é maior, a sobra de consumo é maior. Vamos usar uma expressão que nós conhecemos bem, o lixo, né? O lixo é maior. Quanto mais se consome, maior é a produção do lixo. E onde vai parar esse lixo todo? Né? Uma multidão consumindo de maneira desmedida, excessiva, exagerada, fora do comum, ou melhor, fora do normal. Aonde vai parar? É a natureza. Será que vai dar conta de absorver todo esse lixo? Vai suportar todo o lixo que chega até ela? Até quando ela vai suportar isso? Então é preciso pensar em um basta, né? Mudar a nossa prática com relação ao consumo, pensando que o consumo gera muito um acúmulo de resíduos. E muitas vezes acontece o descarte inadequado. Depositamos o lixo no lugar errado. O lixo vai parar no lugar errado. Nos equivocamos na hora do descarte. E esse lixo vai parar nos lugares onde não podem, não deveriam estar. Não estão, lugares que não estão preparados para receber o lixo. Se há que existem lugares, ou enfim.
Ainda tem alguns lugares, né, os aterros sanitários, né, onde é feito um tratamento, né? Mas olha, não pode, né? Não pode gerar tanto lixo. E isso vem do consumo exagerado. Então, as consequências podem ser econômicas, com endividamento pessoal, e ambiental, com o acúmulo de resíduos, de lixo, e o descarte inadequado. Sabem, os aparelhos da tecnologia, os aparelhos eletrônicos, eles precisam serem, esses aparelhos precisam serem, eles precisam ter um final, assim, um descarte adequado, certo, correto. Eles não podem ser misturados ao lixo comum, misturado com outro tipo de lixo. Ele tem que ter um local certo, não pode, porque isso pode contaminar a natureza, o solo, esses aparelhos da tecnologia. Não pode. Então as pessoas às vezes consomem muito. Todos os anos são lançados pelas indústrias da tecnologia aparelhos novos, com mais recursos, e as pessoas são convidadas a consumir, a comprar. E esses aparelhos antigos, muitas vezes, são descartados e vão parar em lugares que não podem permanecer, né? Ficar como lixo. Eles não podem ser jogados em qualquer lugar. Não podem parar no solo, debaixo da terra, ou nos rios, nos lagos, em outros lugares assim. Eles podem contaminar os materiais que são usados, né, na produção desses aparelhos eletrônicos. Tem produtos ali que são tóxicos ali para o meio ambiente, né? Então não pode descartar em qualquer lugar. Então é preciso esse consumo excessivo e o descarte da sobra de consumo, né? A gente tem que pensar nisso, né? Muito bem. A solução para isso seria um consumo consciente e moderado. Olha, consumo moderado. E é a seleção das sobras e o reaproveitamento, a reciclagem, né? Essa seleção que a gente fala, separar os itens, né? Vidro, plástico, material orgânico, cada um no seu lugar. A pessoa já faz dentro de casa mesmo, separa essas sobras assim, né? Metal, plástico, lixo orgânico, vidro, separa para pensar em reciclar. A indústria pode usar esses materiais para produzir novos objetos, né? Então, e eles não podem ir tudo para o lixo, né? Então, a saída, né, a solução seria um consumo consciente e moderado. Moderado, equilíbrio, né? Um consumo, né, consciente, equilibrado. Isso nos faz lembrar o pensamento de Aristóteles, né, filósofo antigo, da antiguidade. Ele pensava assim, que a virtude está no equilíbrio, na moderação. A virtude está na justa medida, no meio termo. Os vícios são os extremos, para menos ou para mais, ou falta ou excesso. Então, a virtude está no meio termo, na justa medida. Aí está a virtude. Ali é o caminho para a felicidade, conforme afirma o pensador, né? Então, o objetivo último do ser humano é a felicidade. E a felicidade está
no exercício da virtude. E a virtude está no equilíbrio, na moderação, no meio termo, na justa medida. Então é assim, essa ideia pode muito bem ser aplicada na nossa matéria de hoje, né? A solução seria o consumo consciente moderado, né? Então a gente ter as nossas necessidades atendidas, né? O que nós precisamos, o que é importante, necessário para a vida, coisas também que falam dos desejos que nós temos, dos nossos anseios de conforto, bem-estar, mas tudo com moderação, não é? Não consumir de forma exagerada. E pensar também no reaproveitamento, nos reparos desses produtos, para estender a vida útil deles, né? Não pode tudo ir parar no lixo, né? Não pode tudo virar sobra de consumo. Isso nós vamos ver daqui a pouco. Então a solução seria um consumo consciente, moderado. Muito bem. Como superar o desafio do consumo desmedido, que faz sobrar? Olha, consumo desmedido, consumo exagerado, consumo excessivo, faz sobrar. Gera muitos resíduos, uma quantidade enorme, muito grande de resíduo, de lixo. Vamos usar uma palavra que às vezes choca um pouquinho, mas é de lixo, né? Faz sobrar muito lixo. E onde vai parar todo esse lixo, né? Até quando? A natureza vai absorver, vai cuidar, e, enfim, nós vamos poder tratar de todo esse lixo que nós produzimos, né? Gerado muitas vezes pela inconsciência das pessoas, né? Nesse consumo exagerado. Muito bem. Então nós temos aqui 3 questões para nós pensarmos aqui, refletirmos, pensando em soluções, né? Para essa situação, né? Olha, você está pronto a consumir menos para a preservação ambiental? Você está pronto? Está disposto aí? Está pronto para consumir menos? Para pensar no necessário, no que é importante, no que você vai dar conta de usar? Ou vai consumir, comprar coisas que você nem vai usar? Né? Porque às vezes a pessoa compra, não chega a usar aquilo que comprou. Ou compra muito e gera muito lixo, orgânico inclusive. Já pensou? Quanta gente precisando de alimento e nós compramos além do que podemos consumir e aquilo vai parar onde? No lixo. Então é um desrespeito para com quem não tem. Tem o lado social também, viu? É um desrespeito. Alguém lá, um homem importante, no século XVIII, pensou assim: quando nós consumimos além do necessário, nós estamos consumindo a parte do outro que não tem. A ideia é mais ou menos assim: quando nós comemos além do que nós necessitamos, estamos comendo a parte de quem não tem, ou daquele que não tem provisão, né? Mas enfim, vamos voltar para a nossa matéria. Você está pronto a consumir menos para a preservação do meio ambiente? Né? Segunda questão. Você está disposto ao reaproveitamento, ou seja, consertos e adequações para estender o uso dos materiais eletrônicos e produtos da tecnologia? Está disposto ao reaproveitamento?
aos consertos, adequações, para estender o uso dos materiais. O material quebrou um aparelho, não pode ser descartado. Precisa pensar na possibilidade de reparos, de consertos ali, naquele objeto, naquele aparelho, para voltar ao uso. Às vezes, aquele aparelho é relativamente novo. Apresentou um problema, precisa receber reparo. Os reparos ali, o conserto, a troca de componentes, para voltar ao uso. Não pode parar no lixo. Ainda mais produto eletrônico, né? Que não pode ser jogado em qualquer lugar. Ele tem um descarte específico, um local específico para ser feito o descarte, né? Então, você está disposto ao reaproveitamento, ou seja, consertos e adequações para estender o uso de materiais, aparelhos eletrônicos e produtos da tecnologia? Né? Precisamos pensar na vida útil desses aparelhos, né? Será que ele já chegou mesmo no final da sua vida útil? Ou pode ser reaproveitado? Podemos usar mais um tempo, por mais um tempo, né? Que mais? Você fará uso consciente de embalagens descartáveis? Às vezes o produto que nós estamos comprando, a embalagem é maior. Às vezes até pensa, puxa, a indústria gastou mais com a embalagem do que com a confecção do produto, a produção desse produto aí que ela está oferecendo. A gente vê ali uma embalagem grande e a gente já percebe até o custo daquela embalagem. E quando fazemos uma relação com o conteúdo, o produto está sendo oferecido ali dentro, a gente vê que é desproporcional. O produto não vale o quanto vale a embalagem. Aquela grande embalagem e o conteúdo é bem pouquinho. A gente pode também ter uma mentalidade assim de alguém que tem responsabilidade com o meio ambiente, né? A gente pode até negar, falar, olha, eu não vou comprar esse produto com tanta embalagem. Não é desnecessário. Quem sabe pode encontrar aquele produto com outro fabricante que é mais consciente e usa uma embalagem menor. É alguma ideia que a gente pode ter. Outro é ir para o comércio com sacola. Vai à feira, vai no supermercado. Na feira vai com o carrinho. Né? Vai no supermercado, leva a sacola. Vai na padaria, leva a sacola. Aquela que está lá em casa, leva a sacola. Para usar menos aqueles sacos plásticos. Né? Onde vai parar tanto saco plástico? Ah, mas esses são biodegradáveis, né? Eles se dissolvem mais rápido que o plástico comum, né? O plástico normal, né? Mas, enfim, ele vai ter um tempo na natureza ainda. Se for jogado em qualquer lugar e aquilo, se não for reciclado, né, aquele plástico, não for reaproveitado, então vai com sacola. Vai na padaria, a pessoa que atende ali no balcão, coloca os pãozinhos ali, os pães ali num saquinho de papel e depois dentro de uma sacola plástica. Olha, 2 embalagens. O saquinho de papel é legítimo, tá certo. Né? Coloca os pãozinhos ali, você leva para casa. Né? Protegido ali, leva para casa. Todos juntos, né? Porque são vários. Agora, já está dentro de um saquinho de papel. Por que colocar dentro de uma outra sacola plástica? É uma coisa desnecessária, inconsciente, porque
que tanto saco plástico? Onde vai parar tudo de saco plástico? Já tem uma embalagem de papel, que é bom, tá certo. Agora, dentro de uma sacola plástica. Sabe que antes, quando eu era criança, era bengala, né? Era bengala. Eu não me lembro nem de baguete, era bengala mesmo, né? Um pão grande assim, e ia na padaria, eles enrolavam o pão assim, numa faixinha de papel. Cortavam uma faixinha de papel assim, colocava com uma fita adesiva ali, prendia uma faixa estreita, de 10 centímetros mais ou menos, assim, 10, 15 centímetros no máximo, 15. Aí a pessoa segurava ali o pão, bem no meio onde estava a faixa de papel, e ia para casa ali, né? Fazendo aquele movimento assim, né? Para frente e para trás, com aquela bengala. Era assim. E todo mundo recebia o pão em casa, chegava o pão, tomava o seu de jejum, né? Tomava um café com leite, pão, ou lanche da tarde com o pão. Era assim. Então era uma bengala com uma faixinha de papel no meio que a pessoa só cabia a mão. Segurava e ia para casa e levava o pão. Então hoje, já pensou? Hoje é pãozinho, né? Aí coloca todos num saquinho de papel e depois o saquinho de papel com os pães vai dentro de uma sacola plástica. Olha, não cabe, né? Isso daí é uma falta grave. Não pode. Pensando em sustentabilidade, no meio ambiente, no uso adequado, né, dos materiais, não é? No meio ambiente, na extração de materiais, né? Então, gasta muito com embalagem, consome muita embalagem, gera muito lixo por causa dessas embalagens, que não são todas recicláveis. Muitas embalagens não são recicláveis ou não serão recicladas, sabe? A pessoa mistura aquela embalagem no lixo comum, no lixo orgânico, e vai tudo para ser descartado ali, vai tudo para o lixo, né? E, então não é tudo que as pessoas vão reaproveitar, né? E vai para a indústria reaproveitar. Então, tem gente que não tem essa reciclagem, não separa os itens ali do seu lixo, do seu, no momento do descarte, né? Então é preciso então estar atento, né, a esse consumo exagerado e as questões assim de estar atento, né, e ter uma postura, um jeito, uma maneira assim mais atenta, né, mais responsável quanto às questões como nós estamos vendo agora de embalagem, né, usar a sacola, né, evitar essas saquinhos que são oferecidos pelo comércio, né, que vem ali no comércio. Leva a sacola, leva a bolsa, né, e traga tudo acomodado ali naquela bolsa, mas é até mais confortável, né? E tudo ali, tem a alça ali, as duas alças, segura e leva para casa. Né? Muito bem. Bom, então, com isso nós chegamos ao fim da nossa exposição, do nosso encontro. E eu quero agradecer às colegas, aos colegas por esse tempo que passamos ali refletindo em um tema mais que relevante, né? E contemporâneo, que é um consumo responsável, equilibrado, um consumo e também a sustentabilidade, ter ações assim mais conscientes, né? Quanto às sobras de consumo, quanto à utilização dos recursos naturais, enfim, nós precisamos ter essa atitude, né? Mais responsável quanto ao consumo e à sustentabilidade. Eu agradeço e até o próximo encontro. Obrigado.